Dados da Organização Mundial de Gastroenterologia dizem que mais de 20% da população mundial sofre com algum tipo de doença intestinal. Nos últimos anos, muitas pessoas têm atribuído essas doenças ao consumo de glúten. Mas será que ele é um verdadeiro vilão? Vem comigo nesse vídeo para a gente conversar sobre esse assunto. Olá, seja muito bem-vindo! Se você não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista e trabalho com doenças intestinais, saúde intestinal, intolerância à lactose e restrições ao glúten. Ele que tem sido pintado aí como vilão muitas vezes da alimentação. Muitas pessoas cortam o glúten e se sentem melhor. Por que será que isso acontece? Será que o trigo é um veneno para a alimentação? Antes de mais nada, vamos refletir sobre onde o trigo está aí na nossa alimentação, na nossa história. Historicamente, o trigo faz parte da alimentação humana e é a base de muitas culturas alimentares. Aqui no Brasil, ele está presente no pãozinho, está presente nas massas, nas pizzas, em vários alimentos que são a nossa base alimentar e que nós tanto gostamos. Antigamente, o pão era feito de forma artesanal, caseira. Era comum que as pessoas fizessem o pão nas suas casas, né, fermentassem ali o próprio pão. Algumas famílias têm levain, né, os fermentos, a massa mãe, que as famílias passam de geração em geração. Algumas famílias têm isso, tem pessoas que fermentavam pão com aquele fermento de batata, que é aquele fermento natural. Então era muito comum a gente produzir pão nas nossas casas, né? Então o pão caseiro. Ao longo dos anos, com a industrialização, a gente passou a comprar pão na padaria ou no supermercado, aquele pãozinho embalado. Então hoje o nosso hábito ele está mais voltado para isso, né? Para a gente comprar o pão mais industrializado. Tendo isso em mente, a gente reflete então sobre uma mudança que a gente teve em relação ao pão especificamente. Você fala bastante também sobre as consequências da modificação genética desse trigo, né? Que grão é esse que a gente está consumindo? É um grão aquele milenar, né? Que a gente consumia antigamente? Ou é algo muito modificado que tem dado consequências para a gente, na nossa alimentação, esses problemas gastrointestinais? A grande verdade sobre os transgênicos é que até hoje não se provou que eles causam algum problema. Claro, é algo muito novo, então a gente precisa de tempo. A ciência sempre precisa de tempo para chegar a algumas conclusões. Até hoje não se provou, né? Todos os estudos que foram feitos provaram que é seguro. Então a gente não pode fazer uma correlação segura, uma correlação responsável entre uma coisa e outra, apenas levantar hipóteses. O que a gente pode afirmar, e é o que eu quero refletir aqui com vocês, é sobre essa qualidade realmente do pão que a gente tem consumido. Que pão é esse? É um pão que tem um trigo de boa qualidade, que foi bem armazenado, ou é um trigo que veio numa saca, que ficou num silo muito grande, exposto ali a micro-organismos, a fungos? É um trigo que estava ali com partículas de insetos e depois ele foi então para uma padaria e foi adicionados melhoradores de farinha, foram adicionados agentes de crescimento rápido, né, a fermentação rápida. Nessa receita, então, uma gordura hidrogenada, muitas vezes, um excesso de açúcar. Sobre isso, a gente pode sim afirmar que o pão que a gente tem consumido nem sempre é um alimento de boa qualidade. É só você parar para olhar quanto tempo que alguns pães duram na sua casa. Se você fizer um pão caseiro, 2, 3 dias depois, ele já não está mais próprio para o consumo se você não congelar. Já alguns pães que a gente compra no mercado, eles duram aí 1 mês sem criar nenhum fungo. Vocês acham mesmo que esse pão vai fazer bem quando ingerido, quando interagir com a sua microbiota nativa? A solução, então, que muitas pessoas buscam é cortar totalmente o trigo da alimentação, porque associam alguns sintomas gastrointestinais, esse desconforto, essa dificuldade para ir ao banheiro ou essas idas frequentes ao banheiro com o consumo do pão, do trigo, do glúten. E aí, cortando esses alimentos, acabam se sentindo melhor. Por que isso acontece? Algumas pessoas, de fato, têm sensibilidade ao glúten e outras têm a chamada doença celíaca, que é uma doença autoimune que o corpo não reconhece aquilo ali como comida e começa a reagir àquilo. Essa é uma doença que a gente consegue diagnosticar através de exames de sangue, mas principalmente da biópsia do intestino. Mas ela é mais rara e geralmente ela tem um aspecto familiar, genético. Quando uma pessoa da família tem,
provavelmente outras terão também. Mas, Bárbara, por que pessoas que não são celíacas, então, se beneficiam de cortar esse glúten da alimentação? Porque quando a gente tira o pão, a gente precisa substituir por outra coisa, certo? Muitas vezes, então, essas pessoas acabam procurando outras fontes alimentares, outros carboidratos, como batatas, arroz, e acabam variando mais a sua alimentação e comendo alimentação mais da natureza, alimentação mais pura, sem esses tantos aditivos, açúcares. Já outras fazem algo que eu acredito que não faça nem sentido. Acabam tirando o glúten da alimentação, o trigo, e acabam consumindo outro tipo de pão sem glúten, pães com gorduras de má qualidade, pães com muito açúcar adicionado. Então, é trocar 6 por meia dúzia, e inclusive não é nem 6 por meia dúzia, porque é até mais caro você comer um pão sem glúten. Então, não, se você não é celíaco, não tem sensibilidade ao glúten, não tem uma indicação médica ou nutricional, não precisa cortar o glúten da sua alimentação. Bárbara, qual que é a alternativa então, se esses pães do supermercado não são legais? Uma alternativa interessante é você fazer o seu próprio pão em casa, comprar uma farinha de boa qualidade, sempre novinha, não aquela que fica armazenada no fundo do armário, que você só usa lá uma vez ou outra, porque ela fica exposta a micro-organismos. Mesmo que ela esteja na validade, provavelmente ela ficou ali exposta a fungos, a umidade, então compre a farinha bem novinha e já faça o seu pão. Ou se você tiver acesso a fermentação natural, melhor ainda, se você souber fazer na sua casa, ou se você conseguir comprar em algum lugar que faça a fermentação natural de pão caseiro, tá? Não adianta ser esse pão de fermentação natural do supermercado. Além disso, varie com outras fontes alimentares. A tapioca, ela vem da mandioca, o milho também é uma boa fonte de carboidrato, as próprias batatas em si são super interessantes para a gente fazer uma substituição num jantar, até mesmo num lanche. Leia os rótulos dos alimentos. Muitas vezes não é porque está no supermercado que aquilo é de má qualidade. Você pode ler os ingredientes e quanto mais simples, melhor. Então, na minha opinião, o grande vilão da alimentação não é o trigo. A gente pode sim questionar e refletir sobre o modo de produção, sobre o armazenamento desse trigo, sobre a qualidade desse grão que a gente está consumindo, mas antes disso a gente precisa refletir sobre a qualidade da nossa alimentação de forma geral. Nós estamos deixando de comer a comida que vem direto da natureza para consumir produtos extremamente processados, com açúcar, ingredientes que não têm a menor necessidade da gente consumir com alguma frequência, como gordura vegetal hidrogenada, como alguns aditivos alimentares, como o excesso de sódio. Então, se você quiser, o meu conselho como nutricionista é: não corte o pão da sua vida. Escolha melhores alternativas, escolha pães mais saudáveis e consuma com uma menor frequência, que você já vai sentir os benefícios. E se você acredita que pode ter sim alguma sensibilidade ou a doença celíaca, procure um médico, procure uma nutricionista para receber as orientações adequadas para a sua restrição. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E se gostou, eu acho que você vai gostar de saber também por que o intestino de algumas pessoas trava quando elas estão em viagem. Tá aqui o vídeo, eu vou ficar te esperando.